Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A discussão sobre a Europa e sobre o projeto europeu é um debate sempre pertinente, mas deve ser um debate sério e crítico, coisa que não nos é proposta hoje pelo PSD e pelo CDS. O projeto que nos apresentam não traz nada de novo, não responde a nenhum debate em curso neste momento na Europa e não pretende sequer discutir a própria Europa. Serve apenas e só para o jogo político marcado pelo desespero do PSD e CDS. É uma espécie de renovação de votos para a fotografia, mas que não será por amor, mas apenas por conveniência política. Esta é a proposta e o debate dos mesmos PSD e CDS que durante 4 anos foram subservientes às ordens de Merkel, daqueles que acham que à Europa da austeridade não se pode mudar uma única vírgula, que as regras europeias são gravadas na rocha e que os cortes são o único objetivo das políticas públicas. E é por causa desse seguidismo cego que o PSD e o CDS nos apresentam um projeto sem crítica à burocratização da União Europeia, à degradação da democracia, à falta de participação popular e à proliferação de espaços de decisão que fogem ao escrutínio. Falta até a crítica à Europa que se fecha em muros, que nega valores fundamentais como o da solidariedade entre os povos, ou que cala e consente a agenda extremista de direita de vários governos europeus. O Bloco de Esquerda não tem uma visão imobilista da Europa, nem desistimos, como europeístas convictos que somos, de lutar por uma Europa que valha a pena, que não diga que os bancos são mais importantes do que as pessoas, que se una na solidariedade entre os povos e na melhoria concreta da vida das pessoas. A Europa de hoje está a fragmentar-se. Esta é a Europa de Merkel e Schäuble, Juncker e Dijsselbloem. A Europa em que há países de primeira e países de segunda. Os países de primeira moldam as regras à sua vontade, mas também as violam quando e porque querem. Os países de segunda, sempre obedientes, sempre subservientes, para quem as regras, para estes, são draconianas. É isso que vemos acontecer com o Tratado Orçamental. Não é novidade que o Bloco de Esquerda sempre se opôs a este tratado. É um tratado que não foi referendado pelos povos, nem tampouco a sua discussão existiu na esfera pública, por mais tentativas que fossem feitas, e elas foram feitas. O Tratado Orçamental é, assim, um instrumento de imposição e obrigação que paira sobre os países da Europa, obrigando-os a cumprirem metas para o déficit e para a dívida que são virtualmente impossíveis de cumprir. E, em nome destas metas, são os povos sujeitos a pesados planos de austeridade, como temos assistido, provocando desemprego, corte de rendimentos do trabalho, corte de pensões, destruição do Serviço Nacional de Saúde e de Educação, o abandono completo do Estado Social. PSD e CDS não questionam o Tratado Orçamental porque esta é a sua melhor desculpa para a sua verdadeira agenda política. E ai de quem ouse questionar uma vírgula que seja do documento. No entanto, convém reavivar a memória de PSD e CDS sobre posições não tão longínquas quanto isso de alguns dos seus dirigentes. Manuela Ferreira Leite referiu que as exigências do Tratado Orçamental são inexecuíveis e que, a serem concretizáveis, serão muito penosas. Dizia ela, e cito, não há política orçamental que resista a uma tal restrição orçamental. Que ousadia, realmente. Mas também Bagão Félix, ex-ministro das Finanças, disse, e cito, o Tratado Orçamental foi criado para não ser cumprido. Fim de citação. Senhores e senhoras deputadas do PSD e do CDS, são figuras de referência da vossa área política que proferiram estas declarações. O que lhes dizem a eles? Ou mais simplesmente o que dizem às pessoas? Se um governo quiser mudar na Europa a política de empobrecimento, estarão de que lado? Do lado de Ferreira Leite e Bagão Félix, que dizem que o Tratado Orçamental é irresponsável, ou do lado de Merkel, que diz que é para cumprir, custe o que custar? Esta é a verdadeira pergunta a que PSD e CDS deveriam responder e não o fazem. Porque já conhecemos o currículo dos defensores do Tratado Orçamental, custe o que custar. Ao mesmo tempo que as populações são sacrificadas, os bancos são salvos, a dívida dispara. A vida das pessoas é destruída e rompe-se o contrato social. E tudo para chegarmos a 2015 e Portugal ter apenas a 4ª dívida mais alta da OCDE, uma dívida que neste momento ultrapassa os 130% do PIB, mais do que há 4 anos atrás. E se de facto queremos aprofundar o debate sobre a Europa, devemos falar dos seus erros, aprender com eles e tentar mudar. Lembremos novamente Ferreira Leite e Bagão Félix, essas vozes insuspeitas que defenderam uma reestruturação da dívida no quadro europeu. Não só eles, mas também Freitas do Amaral ou João Cravinho, ou já nos esquecemos do Manifesto dos 70. Da esquerda até à direita, muitos se juntaram em torno de uma posição que pudesse dar início a uma discussão séria sobre a possibilidade de uma reestruturação da dívida, pilar essencial para o crescimento económico. Não é, portanto, sério promover um debate sobre a Europa que se nega a discutir a Europa, mas esse tem sido sempre o objetivo da direita.
Num outro tema, a gravidade da situação dos refugiados pôs a descoberto a incapacidade europeia para agir como um todo quando a crise é humanitária. As posições xenófobas e de fecho violento de fronteiras assim o demonstram e há que combater este discurso. É de facto hora de debater a Europa, mas de forma séria, de forma responsável, criticando quando é necessário criticar. É preciso derrubar os muros, também mentais, que têm sido construídos. E concluindo, esse foi de facto o contributo do Bloco de Esquerda para este debate. Quer fazer o favor de concluir? Sr. Presidente. Um contributo construtivo. Do lado do PSD e CDS, nada acrescentaram à subserviência conhecida. Propõe-se a usar os instrumentos europeus para continuar a atacar os direitos das pessoas, mas falham no essencial que são as propostas de alternativas concretas. É pena, porque este debate poderia ter servido para mais do que animar a agenda partidária de quem perdeu as eleições. Disse.